Ô de casa! Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao Ô de Casa, um podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. Um lugar para dividir histórias e dar aquela força nos momentos de incerteza. Aqui nós vamos falar sobre aquelas coisas que a gente só fala para os de casa mesmo. Então chega mais, puxa a cadeira, pega um pão de queijo, porque o Ô de Casa tá começando. E hoje a gente tem uma convidada muito especial que eu tenho a honra de receber aqui. É a Carolina Ioca. Ela é psicóloga pelo Brasil, terapeuta floral, curiosa de tudo que é humano. Nascida em Aracaju, batizada em Salvador, morou em 5 estados brasileiros, sendo 30 anos na capital de São Paulo. Veio a Michigan em 2017 e daqui não quer mais sair. Com vocês, a Carolina. Seja bem-vinda. Obrigada por estarem me recebendo. Esse projeto incrível que vocês estão fazendo. Que bom, Carol. Quer dizer, então, que você não quer mais sair daqui? Não, amo de paixão. Mesmo com os 30 centímetros de neve que você enfrentou hoje? Mesmo com a neve, com o vento, tá tudo certo. A Carol estava compartilhando aqui com a gente que foi quase uma missão impossível chegar aqui hoje, não foi? Nossa, foi tenso, ainda tá... A estrada, tem questões de neve que quando a gente não vive na neve, a gente não pensa. Exatamente. Né? Tem que limpar o driver, tem que limpar o carro, tem que tomar cuidado com a estrada, porque não é só você dirigindo, tem mais pessoas dirigindo. E tá mais sujeito a acidentes, então você, programa chegar num horário, não consegue chegar. Exatamente. Meninas, segurem aí essa informação, porque isso é bom da gente falar durante o episódio todo, viu? Muita coisa sobre neve pra gente falar. Mas vamos começar do começo. Carol, todo nosso convidado, a primeira pergunta que a gente faz é: o que te inspira? Qual a música brasileira, o artista que traz para você um norte no seu dia a dia? Vamos começar por aí. Nossa, essa pergunta é bem ampla porque eu não tenho alguém específico. Eu sou uma pessoa de muitas fases, então tem fases que eu tô mais pra bossa nova, tem fases que eu tô mais pra MPB, tem fases que eu tô mais pra um rockinho brasileiro. E eu acho que não tem a nossa cultura é tão ampla e de tanta conexão que depende da fase do dia, eu vou para um artista, para outro, e assim eu vou me nutrindo, né? Eu falo a gente porque o meu marido acaba ouvindo, os pets ouvem também, eu deixo música quase que o dia inteiro em casa. Então é uma coisa que varia, não tem um específico, seria injusto dizer. Mas nessa fase que você tá, você consegue... O que você tem mais ouvido? Nessa fase eu tenho ouvido mais MPB, até por conta do grupo, que a gente vai falar aqui. E fiquei dias ouvindo Gilberto Gil, Caetano Veloso, tô nessa pegada aqui. Ouvi muito drão esses dias, então tudo drão. Que delícia! Tudo sonhando com drão aqui. Essa música é linda. Enquanto a Fê estava te apresentando, você já morou em tantos lugares, eu não te vejo tendo sotaque de lugar nenhum. Aí eu fiquei imaginando a música que é inspiração para mim, que é Vida de Viajante. Sabe qual é? Minha vida é andar por esse país. Linda. A Gonzaga fez parte da minha infância ali, com a Carolina, né? Verdade. Mas uma coisa curiosa que você estava falando agora, porque... Essa semana tá vindo no Spotify, não tá vindo? Um resumo do que você tem ouvido e tal, e você pode compartilhar no Facebook, nas redes sociais e tal. E aí eu compartilhei e a minha prima me mandou uma mensagem, falou assim: nossa, eu não imagino você ouvindo essas músicas, né? Porque pra mim deu assim, quem mais eu ouvi foi Imagine Dragons. Aí eu falei assim, mas escuta, eu não sou eu mais que decido no carro que eu ouvi, são os meninos. Então, tipo, na verdade, o que as crianças querem ouvir, eu fico ouvindo também. Foi engraçado. É por aí. Bom, Carol, mas, começando do começo, eu queria saber, assim, da sua história antes da imigração. Então, assim, no Brasil, o que você fazia... Como era a sua vida, o que te levou a chegar aqui. Você pode começar do ponto que você quiser. Tá, então um breve resumo, né? Eu me formei psicóloga em 2002, comecei atendendo em 2003, me casei em 2004, então tinha muita coisa para construir, acabei conciliando
o consultório com outras práticas, o RH foi uma delas, então eu trabalhava no RH, de manhã no consultório, de noite, final de semana, e assim foi até 2012, quando eu me dediquei exclusivamente ao consultório. No começo da carreira foi assim, fiz 7 anos de RH nesse meio tempo e depois só consultório de novo. Mas chegou num ponto em que eu estava muito estressada. São Paulo não é a minha cidade, não era mais a minha cidade, né? Apesar de eu ter morado a maior parte da minha vida lá. E chegou num ponto em que o estresse era tão alto que eu tive um burnout, né? Eu cheguei a ter uma crise de ansiedade, fui parar em pronto-socorro, inclusive, sendo psicóloga, fazendo meditação, conhecendo todas as técnicas, mas acontece. A gente é ser humano e isso é real, né? Acontece mesmo. Então, eu dei um ultimato pro meu marido, falei, a gente ou sai junto ou saio eu, porque eu não aguento mais, né? Assim, chegou no ponto de dirigir, o meu consultório ficava a 6,5 km de casa e teve um dia que eu gastei 2 horas e meia para chegar. Não. Então, assim, e toda aquela questão de segurança que falta, né? Quando você para no farol, não sabe se vai acontecer alguma coisa. Então, estava muito, muito estressante para mim. E surgiu a oportunidade, né, dele vir para cá. Estados Unidos nunca foi a minha mira. Eu tinha preconceito contra os Estados Unidos, inclusive eu sou uma pessoa que acredita muito em Deus. Quando eu pedi para Deus, eu pedi para resolver, né, a saída de São Paulo. E aí, 10 dias depois que eu pedi mesmo. Eu fui a um lugar e pedi muito, orei. E quando eu voltei pra casa, 10 dias depois ele recebeu a proposta pra vir pra cá. E eu falei, pô, Deus, mas Estados Unidos? Você tem que ser muito específica no Pois pedido. é, tem que ser específica. Mas também assim, você pede, então você recebe, né? Tem que aprender a receber. Já começa aí a jornada de imigração. É verdade. Já começa aprende a abrir pra receber, né? E eu tinha preconceito, ele vinha pra cá sozinho, eu não vinha, enfim. E aí, quando... o nosso processo de mudança aconteceu em 1 mês e meio, né? Então, em 1 mês e meio eu fechei consultório. Nossa, que rápido. Nossa, foi muito demais. rápido, assim, tirar a documentação dos pets. Nós mudamos com 5 malas e 3 pets pra cá, só. E depois, durante todo esse processo, foi intenso, porque não deu tempo de avisar todo mundo. Algumas pessoas ficaram chateadas, sinto muito. Quem passa pelo processo de mudança sabe o que é. Mas chegando aqui, quando ainda era um voo direto São Paulo-Detroit, né? Então, quando passou por cima ali da Appalachian Mountains, eu pensei, puxa, que legal. E eu comecei a vibrar feliz ali, né? Que eu vi. Enfim, eu andei os caminhos de Santiago, então ali me lembrou um pouco a minha jornada também de andança. E quando eu pisei aqui em Michigan, era agosto, dia 1 de agosto. E eu falei, é isso aqui que é Estados Unidos? E ainda tava quente. E tava quente. E não tinha trânsito. E bonito. Era vazio. Eu falei, nossa, amei. Então, mais ou menos isso resume, né? Pra mim, aqui foi um resgate de um lugar interno que outros ficaram pendentes, porque eu perdi, né, o título, perdi a carreira, vamos dizer assim, e tudo que eu tinha lá, mas acho que a gente vai falando sobre isso, né? A gente perde... o recomeço, né? A gente perde muita coisa, mas faz parte aí do a processo, né? A gente fala, eu e a Fê, a gente conversa muito, né? É por isso que surgiu o podcast, porque a gente ficava conversando sobre essas questões todas e a gente falou, a gente precisa entender se mais pessoas passam pela mesma coisa que a gente, porque a gente tá ficando doida. E uma coisa que a gente sempre comentou é que realmente parece que você deixa uma vida para trás, parece que você volta a ser criança mesmo, você vai reconstruir a sua vida por inteiro. E isso é uma coisa que a gente precisa entender, né? E quando eu vim, as minhas expectativas eram altas, por ser Estados Unidos. E aí eu queria saber de você, apesar de, né, com 1 mês e pouco, você conseguir colocar toda uma vida em 5 malas e mudar com a família para cá, eu imagino que você deve ter parado para pensar em muita coisa. Ou talvez não, né? Não sei. Mas assim, você tinha alguma expectativa? Porque você já falou que não era o seu objetivo Estados Unidos. Mas claramente a gente cria alguma coisa dentro da gente, né?
Como que foi isso para você? Você falando me lembra o que eu dizia 6 meses depois que eu mudei pra cá. Eu falo assim, aquela vida é uma vida passada. Eu tenho a sensação, quem acredita, né, em reencarnação... Outra encarnação, né? É como se você renascesse sem reencarnar. Eu também tenho É essa uma sensação. transição, assim, de realmente... Pra mim, ali é uma vida passada. Ela não... Ela mal conecta com hoje. É estranho, né? Mas... eu vou ver se eu consigo explorar um pouco a pergunta, porque eu acho que quando a gente muda... Você falou de se sentir criança, né? Eu acho que é tanta coisa diferente no sentido de... As pessoas não sabem quem você é. Você é um... Quando a gente vem imigrando com parceiros, né? Então, no caso, o meu marido era o principal. Eu era um anexo do visto dele. Então, eu era um L2. Eu também. Você também era um L2. Então, Um assim, você vira um número. Você tá dependente de alguém para fazer as suas coisas, né? Então, você é dependente para tirar um documento, para iniciar um processo no médico, carta de motorista. Você pode fazer por você, mas sempre tá associado, né? Você fica amarrado. Eu me senti assim, né? Vou falar na primeira pessoa. Eu me senti amarrada em tudo que eu for fazer, eu tenho que ser meio que sombra dele agora. Então, isso, para a mulher, eu acredito ser, apesar de muito desafiador, é mais fácil. Para o homem, é muito difícil. Eu conheci expatriados que foram ao contrário, né? Então, a mulher veio como principal e o homem como segundo. Para o homem é muito mais difícil, até por uma questão de energia mesmo, né? A energia feminina, eu acho que ela acolhe mais a sombra, o silêncio, o não fazer, né? A energia masculina é mais ação, é mais para fora, então é bem mais desafiador para eles. Mas eu senti a falta dessa referência aqui no Brasil. Você tem, até por ter criado raízes e ter conexão com a cultura e tal. Quando alguém te olha, você é reconhecido por aquele olhar. Você se sabe quem é através do olhar de alguém, né? E aqui eu senti a falta disso. É como se tivesse um vazio, um vácuo no olhar, né? Então, esse lugar de quem sou eu é muito reconfigurado. Né? E assim, faz 7 anos que eu tô aqui. Então, falar sobre isso hoje não é tão antigo. Sim, sabe? sim. Ainda ressoa. Tem uma repercussão ainda nisso. Porque é muito legal você trazer isso, porque eu sinto também... eu sinto como se tivesse um vidro ou alguma coisa que me separa deste meio, sabe? Assim, como se eu fosse um drive externo. Como explicar isso, assim? É como eu tô conectada, mas eu não faço parte desde sempre. Como se quando você coloca um pendrive no seu computador, ele tá ali, ele faz parte, não faz da máquina, você consegue acessar o conteúdo e tudo, mas ele não é parte da máquina, ele não tá dentro da máquina, ele nunca esteve lá, ele pode sair a qualquer momento, ele teve um momento que ele entrou. Eu tenho essa sensação, não sei se consegui explicar. Não, eu acho que explica. E ele ainda tem que ser reconhecido, né? Ele tem que ser reconhecido. Quando você coloca o drive, exatamente, ele ainda tem que ser reconhecido pelo computador, né? Isso é uma coisa... Não, desculpa, mas é porque eu acho que isso é uma coisa super séria, assim, e até agora a gente não falou sobre essa questão. Então, eu tô achando, assim, fundamental a gente falar sobre isso, de como a gente se sente mesmo um pouco para trás em tudo, né? A gente se sente... E essa falta de reconhecimento faz a gente se sentir... Pera, eu tô fazendo certo? Eu tô no lugar certo? Era para acontecer isso mesmo? O que eu estou fazendo de errado? Porque ninguém tá me notando. Ninguém tá vendo quem eu sou. Peraí, eu já fui pra faculdade, eu já tive uma outra vida que ninguém sabe. Mas calma, gente, eu tô aqui, eu existo, né? Isso é complicado. Não, total. Essas questões, inclusive, de carreira, né? Que o que você faz fora aqui
para ser reconhecido tem todo um processo, né? Não é tão simples assim. É quase que refazer. É quase que refazer. E às vezes você tem que refazer. Sim. Né? Dependendo, por exemplo, eu venho de profissão regulamentada, então é quase que um refazer. Mas isso que vocês estão falando me lembra uma situação que eu vivi esse final de semana, né? Que eu estava num curso, é um curso que inclui várias questões técnicas, inclusive o teatro e tal. E aí teve um exercício que a gente brincava com um jogo de músicas e palavras e eu não sabia em que hora entrar, porque até onde eles estavam jogando eram músicas de infância que eles aprenderam na escola e piadas locais que eu não entendo. Então, por mais que eu fale inglês e eu entenda a língua e tô conectada com o inglês, pra mim não é um problema, eu gosto de falar e tudo. Eu fiquei assim, eu não sei quando participo. Mas o que foi interessante é que eu coloquei isso pra eles e eles trocaram. Entende? Então eles começaram a trazer algo mais moderno para que eu pudesse participar. Então acho que essa questão de se sentir excluído muitas vezes é a gente que se coloca, porque a gente também não sinaliza. Sim, sim. Sabe, ó, não tô entendendo, ou isso aqui não faz parte do meu roteiro, mas eu quero brincar, eu também quero brincar com vocês, né? E essa flexibilidade que eu acho assim, aí entra o choque cultural, né? Porque o brasileiro, ele tem essa coisa da empatia mais aflorada, né? E essa sensibilidade de perceber e ter uma ação já ao encontro disso, né? Quando ele percebe que alguém está excluído, eles, de alguma forma, claro que eu não posso generalizar, né? Mas assim, no geral, funciona dessa forma. E aqui, você tem que dar o prompt, né? Você tem que dar o insights, tem que falar assim, olha, eu tô me sentindo excluída. Não é? E aí eles tendem a ter uma postura diferente. E eu acho que também tem um certo cuidado. Eu não sei, eu vejo da seguinte forma, eu vejo o Michigander muito simpático. Eu gosto do jeito do Michigander, ele segura a porta pra você passar, ele te dá bom dia, no mercado eu converso com todo mundo, sabe? Eu acho que tem essa conexão que o Michigander tem. Mas ao mesmo tempo tem uma questão do americano, que é não entrar muito no seu espaço, né? Então, por exemplo, se você não sinaliza, eles também não sabem muito bem assim qual que é o limite, sabe? Qual que é o limite que eu posso ir, qual que é o limite... O brasileiro, ele é mais entrão, né? Ele chega e já vai se relacionando de outras formas, enfim. Tem questões culturais que a gente vai percebendo e também vai aprendendo a jogar. Sim. Né? E entendendo que assim, não é pessoal, não é comigo, não é porque eles são... Né? Enfim, eu julgava muito e hoje também estou num lugar diferente desse julgamento, acho que faz parte, né? O ser humano julga por natureza. Eu medito, você também, né, Fê? Então a gente fala, não julgar, mas não é que você não vai julgar, você vai perceber o julgamento e falar, como é que eu relaxo isso agora? Sim. Né? Como é que eu deixo isso passar para que não me afete ou não me deixe tão fora do meu centro, né? Então, eu acho que tem isso. O Michigander, pra mim, ele é muito amigável. Eu acampo. A gente acampa toda a temporada de acampamento, né? Que é curta por causa do tempo. Mas, enfim, eu acho diferente. Que é diferente. É diferente. E eu acredito que quando a gente vem com a expectativa, vocês estavam falando de expectativa, né? A expectativa, ela quebra um pouco essa possibilidade também de você estar no diferente. Sim. Porque você quer estar no diferente, mas do seu jeito. E aí, não vai casar. Porque você está num... outro... Né? É o pendrive que está se adaptando àquele sistema, mas o sistema também está tendo que ler o pendrive, né? Exatamente. Tem essa troca. E eu vejo, assim, como tendo bastante abertura. Não sei se é o meu olhar ou se é a forma que eu me coloquei, mas eu vejo que tem muita abertura. É que a gente também tem que saber ler, né? Esse sistema não é igual, né, ao que eu tinha antes, que já está tudo incorporado numa peça só. Mas é possível participar. Pertencer é uma outra palavra porque eu acho que ela já vai mais para a raiz. Ela independe de onde você está, ela independe do externo. Ela é muito mais interna. O pertencimento é algo muito mais interno, né? Sim. E eu acho que o olhar, ele traz muito isso. Essa questão do pertencer. Né? Que a gente sustenta mais tempo. É verdade. Eu não tinha pensado sobre isso, mas
Isso é uma coisa que eu sinto falta, desse olhar, né? De olhar para a pessoa, de perceber. Eu acho que isso aqui é diferente. Eu não sei, sei lá, é cultural, né? Não é aprendido, vamos dizer assim. Não é desde pequeno, não é... E o toque também é uma outra coisa que eu sinto falta de toque. Assim. Tem pessoas que eu gosto pra caramba e eu fico com uma vontade, assim, né? De dar um abraço. Eu já sou bem mais, pra frente mesmo. Eu chego, abraço, dou 2 beijinhos. Falto falar, é 3 pra casar. Eu falto falar. Tem gente que assusta. Aí hoje eu me controlo, mas hoje eu tô mais americana nesse ponto. Agora eu pergunto. Até teve ontem, enfim, tava conversando com a professora do meu filho, eu gosto tanto dela. Que aí eu falei, posso te dar um abraço? Eu acho que eu também percebo muito aonde eu posso fazer isso. Mas é inegável que, assim, sendo brasileira, eu sou das artes, né, também. Então, a gente acaba sendo uma pessoa mais aberta. Então as pessoas percebem isso também. Aí eu tenho o cabelo rosa. Então, assim, tudo faz com que a pessoa também já me olhe um pouco diferente. Então, eu até hoje eu não senti uma negatividade nesse aspecto, não. Nunca ninguém falou, não, peraí, não. Já pensei, brasileiro, né? Brasileiro gosta de abraçar, então tá. Então, assim, eu acho que eu consigo. Mas eu ainda tô me acostumando com essa coisa de chegar na casa da pessoa e falar, oi! Outro dia eu cheguei. Eu acho muito estranho. Assim, quando é questão profissional, eu já fico mais na retaguarda. Mas quando é alguma relação mais pessoal, eu já chego e falo, eu sei que eu sou brasileira, né? Brasileira abraça, dá licença. E já vou abraçando. Carol, você acha que esse tipo de comportamento é um... Como é que eu posso dizer? São momentos difíceis? Você considera isso? O que você considera que são os momentos difíceis que você já passou aqui? Você diz em relação ao toque ou de uma... de um modo geral. Porque isso é uma questão difícil. Se você for parar para pensar, isso distancia um pouco a gente, né? E eu achei legal quando você falou que a gente coloca a culpa no outro, mas a gente tem que se posicionar, levantar a mão. Eu acho que é bem por aí também, né? Mas isso não deixa a situação mais fácil, né? Então... É como a Fê falou, a gente tem que meio que validar, tem que pedir, né? Permissão. Eu tenho vizinhos que, por exemplo, o irmão da minha vizinha, ele tem questões com toque. Então, assim, pra ela, tudo bem eu chegar e abraçar. Ela já sabe, ela já entendeu que a gente vai se encontrar e vai ter um beijo, um abraço. Mas eu já percebi no irmão que ele faz assim, e aí eu falei, aí eu perguntei pra ela, eu falei, e aí eu posso, né? Porque eu já percebi que ele fica desconfortável. Ela falou, ele não gosta muito. Eu falei, então tudo bem. Quando eu chego, eu beijo ela, e os pais, não, o irmão não, mas aí os pais falam, não, pode me dar o beijo. O irmão já não, entende? Eu acho que aí tem uma questão meio que, né, assim, neurotípica, talvez, uma questão mais pessoal. Mas eu sinto que tem coisas que não dá pra gente aproximar tanto. Por exemplo, intimidade. O brasileiro, você chega lá e conversa alguma coisinha, daqui a pouco você tá na casa dele. Não é? Fica amigo. Tarde toda. Fica amigo. Sem avisar. E aqui é um pouco mais formal, no geral. Até vão à sua casa. Eu tenho vizinhos que almoçam na minha casa e a gente já fez jantar em casa e tudo. Mas é aquilo, né? Então fica... mesmo os cursos, né, que você faz, assim, você troca naquele nível. Até no intervalo não tem muito o que falar, sabe? Não, fica uma coisa meio em silêncio, assim. Tá frio, né? Fala uma coisa meio superficial. É a minha experiência, eu não sei se é com todo mundo, tá? Mas eu sinto que assim, no geral, é mais... Aí, assim, eu não sei se isso é difícil. Pra mim hoje, eu acho que o difícil é achar lugares de conexão íntimas, né? Mas eu sinto que eu também tô tendo isso com alguns amigos brasileiros. Não sei se é a distância física ou se é um processo mesmo, porque a gente vai mudando, né? Então, por exemplo, hoje eu já tô, né? Hoje com 45 anos, eu não tenho mais 30
Uhum. poucos, né? Eu saí do Brasil com quase 40, ainda tinha 30 e poucos. Então, tem essa questão também, eu acho que a gente vai amadurecendo e vai começando a ser um pouco mais seletivo, de um modo geral. Né? Assim, quem vai entrar, né? Quem vai participar da minha intimidade ou não, quem vai tá mais próximo de mim. E eu acho que isso independe de lugar ou cultura, apesar de que tem influência. Se você tentar numa cultura que já tem uma tendência a se afastar um pouco mais, você vai jogando ali, né? Eu sinto falta de falar sobre sentimentos e emoções. É o que eu mais sinto falta aqui com as pessoas, no geral. E eu acho até que o inglês nem tem tanta... Como eu dizer assim? Referência? Não, não é isso. A língua, eu acho que a gente consegue se expressar muito mais nesse setor em português, talvez porque eu não... Né, eu sei inglês, mas eu não tenho todo o vocabulário, mas enfim... Mesmo assim, a minha observação é de que eu acho que a gente tem muito mais expressões para falar sobre emoções e sentimentos. Não sei, eu tenho essa percepção. Na psicologia a gente entende que a língua em que você é educado é a língua que você se conecta com a emoção. Ah, tá. Então, por exemplo, eu tinha pacientes até estrangeiros mesmo. Eu atendi inglês em São Paulo. Mas tinha uma jovem que ela falava assim, eu prefiro que você fale na sua língua porque eu entendo português, mas eu vou falar inglês. Uhum. Então era assim a troca, né? Ela se sentia bem no lugar de cada um na sua emoção. Então tem essa questão também da gente se expressar emocionalmente na língua em que a gente é alfabetizado, construído, né? Tem Primeira língua. Na primeira língua, tem isso também. Mas eu vejo que o português ele é mais romântico, ele tem uma conexão emocional que talvez outras culturas tenham diferente, né? E só para complementar essa questão do emocional, eu senti muito isso, assim, quando eu mudei. Assim, eu tava desesperada para conectar emocionalmente. E foi aí que nasceu o Círculo de Mulheres. Ah, então, que é um foi projeto... quando começou. O nosso é o podcast, tá vendo? Tá vendo? É isso a gente aí. precisa desse canal para extravasar, né? É isso mesmo. Cada um vai achando um canal e eu percebo que esses recursos são, vamos dizer assim, utilizáveis, né? Até um certo tempo e depois eles transmutam. Porque a gente vai preenchendo esse lugar de alguma forma. Isso. Né? E depois ele vai transmutando, vai mudando. Enfim, é assim. Mas eu acho que é um bom momento para você falar sobre o trabalho que você desenvolveu no Círculo de Mulheres. O Círculo foi um projeto que nasceu de uma inspiração. Eu estava na biblioteca, estudando inclusive os florais, porque foi na época que eu acho que eu tinha acabado de voltar do Baccentre, na Inglaterra, e me veio, assim, exatamente isso que você falou, Clarissa, no começo. Não é possível que sou só eu. Não é possível que só eu me sinto aqui sozinha, perdida numa ilha, né? E aí, na época, eu tinha Facebook e postei no Facebook assim, estou iniciando um círculo de mulheres brasileiras, onde a gente vai se apoiar emocionalmente, a ideia é a gente poder crescer em emoções, e quem quiser eu vou começar. E no mesmo dia 40 pessoas responderam, assim, que foi bastante gente, né? Michigan nem tinha tanta gente assim na época. Agora a gente tá tendo cada vez mais brasileiros, mas não tinha tanta gente, e aí o círculo começou pequeno. Eu acho que o primeiro teve 6 pessoas, e depois ele foi crescendo, foi a ponto da gente ter que fazer lista de espera. Olha, porque foi bastante gente. Eu convidei outras mulheres também para participarem como apoio. Eu tive 3 grandes queridas que ajudaram muito também, porque chega uma hora que, né, você tem que divulgar, tem que fazer a lista, é tanta questão que vai aparecendo. Até assim, coisas que você não pensa, mesmo você estando entre brasileiros, alguns cuidados que você tem que ter, porque nem todo mundo aqui torce por você. Claro. É ser humano, né? É ser humano, e aí assim, aí tive amigas apontando, né, amigas advogadas, olha, faça um disclaimer, ou coloca alguma coisa aqui para que se acontece algo dentro, a gente fazia ou na minha casa ou na casa de alguém, né, então para que se acontecer algo, a pessoa, né, não tem a questão de liability, enfim, é tudo isso, mas por trás, a ideia era realmente a conexão entre iguais, então o círculo é isso, né, apesar de eu
geralmente coordenar, mas eu não fazia sozinha, eu convidava alguém, sempre alguém participava junto, tinha uma co-criadora, uma colaboradora, apesar de uma ou duas pessoas estarem facilitando, era todo mundo que construía, e foi um lugar, assim, incrível, onde eu conheci minhas amigas, e todos os contatos, eu acho que tudo veio dali, porque se hoje eu tô aqui falando com você é porque alguém que eu conheci no círculo me falou de um lugar onde eu conheci você. Sim. Percebe? Então, eu acho que a gente poder se abrir, né, para o projeto que for, por exemplo, esse que vocês estão fazendo, quantas pessoas vocês vão conversar, com quantas pessoas vocês podem tocar, e de repente alguém viu alguma coisa e entra em contato com você, sabe? E assim a gente vai construindo um networking que pra mim, por exemplo, é difícil porque eu sou introvertida, então eu não construo um networking assim, indo a uma festa. Eu odeio festa. Sabe? Não me chama pra festa. Tem barulho, tem bebida, eu não gosto. Mas, pô, um negócio assim, íntimo, legal, né? E o círculo sempre foi gratuito. A gente teve convites, inclusive, para levar para um lugar que iam cobrar. Eu falei, não dá para fazer assim, porque ele nasceu como gratuito e vai continuar assim. E aí cada uma contribuía com uma comidinha, e o mais importante, a presença, né? Porque a presença é algo realmente que custa. Sim. Custa, é um valor que não sei colocar. Não, a gente estava até falando sobre isso, né? O quanto de energia que você tem que mobilizar para ir fisicamente a um encontro. Né? Então, assim, você chegar aqui hoje, né, participar do podcast com a gente, você teve que acordar mais cedo, você teve que se organizar, teve que tirar a neve do carro, teve que dirigir tudo isso. Não é verdade? Mas, assim, é muito. Então, para a pessoa desistir, é rapidinho. Então, a pessoa tem que estar muito afim, tem que estar muito envolvida para ela passar por, né? E eu acho também que tem uma questão pessoal, porque nem todo mundo gosta também de se abrir, né? Então, eu falava assim, o círculo não é para todas. Né? Aliás, não são todas que são para o círculo. O círculo é para todas, mas não são todas que são para o círculo, porque realmente você se abrir, e às vezes no momento em que você não está pronta, então vocês perguntaram, né? Até no começo acho que eu não respondi essa questão de como que você se sentiu mudando em 1 mês e meio. Eu não senti. Foi assim, automático. O que vai ficar na casa, o que não vai, porque eu não sei se vai vender a casa, se não vai, e assim, não conseguimos só avisar as pessoas, só os mais próximos mesmo, e sabe, só que cabe na mala, e os meus livros, eu tinha 300 livros, e hoje eu tenho 30, né, nem isso, porque eu já doei aqui também, alguns que eu trouxe, mas enfim, é tanta coisa para pensar que não dá tempo de processar no corpo emocional. Então a gente tem o corpo mental, corpo emocional, corpo físico. Né? O físico chegou, os outros foram chegando depois. Foram chegando, né? Foram chegando. E assim, é o tempo. Tem um tempo que não é o tempo da mente. Né? Não é o tempo do corpo, é um outro tempo. E eu acho que o tempo do emocional ele é mais lento mesmo. Ele engraçado. Um outro processo. Engraçado você falar isso, porque é bem verdade assim, que a gente vai no automático, vai fazendo o que tem que ser feito, né? Então, o que tem que ser feito, o que eu posso, o que cabe na minha alçada para alcançar o objetivo, eu tenho que fazer. Então, tem que organizar os pets, igual no seu caso, né? Tem que organizar os pets. No meu caso, tinha que organizar a vida escolar do meu filho. Então, assim, você vai tomando as decisões, tudo que é prático, você vai conseguindo resolver. Aí chega uma hora que aí você olha para o lado e fala, com quem que eu vou conversar agora? Porque já fiz tudo que eu podia ser feito. E eu acho isso, assim, você te ouvindo contar sobre o Círculo de Mulheres, eu acho uma iniciativa fantástica. Mas eu imagino também o tanto de empecilho que você pode ter encontrado no caminho, porque não é fácil você encontrar pessoas que queiram se abrir, que queiram falar, que se sintam confortáveis, né, no espaço de falar e ouvir. E essa questão também de nem todo mundo tá por você, né? Então, isso aqui eu sinto um pouco esse pesar, porque eu vejo pessoas se afastando e eu fico assim, poxa, mas essa pessoa não podia se afastar, é uma pessoa bacana, não sei, a gente podia trocar mais, ou ela trocar com outras pessoas, o que está acontecendo? E eu fico, às vezes, nesse papel de querer trazer a pessoa, mas não é assim que funciona, né?
Mas eu acho que é por mim, é porque eu gosto de ir, eu gosto de fazer, eu quero, né? Então, isso é bem complicado mesmo. Eu acho que é uma característica, sabe, Clarissa? Eu também tenho vamos dizer, uma característica, né, de querer aproximar, de fazer pontes e tudo mais. Mas eu acho que o processo de imigrar te ensina a soltar. Sabe, bem o let go mesmo. Uhum. Let it Sim. go. Tem coisas que você não vai conseguir e... Enfim, é um aprendizado que dói. Pra mim, doeu. Porque é como se aquela Carolina... Eu fico até emocionada falando. É como se aquela Carolina não estivesse mais aqui. Era Carol, né? Aqui eu falo, meu nome é Carolina, porque Carol é um nome mesmo em inglês. Então, eu adotei outro nome. Até o meu nome de nascimento, hoje eu falo Carolina, com sotaque português mesmo, brasileiro. E aí aquela Carol não veio, sabe? Ela veio, ela até, enquanto teve o círculo, a gente fez círculo até começar o Covid. E depois disso ainda teve 2 meses online, mas não continuei porque a presença fica muito comprometida. A presença, né? Às vezes a pessoa tá ali, porque o círculo era a presença, a intenção, né? Você tá inteira ali, com o que aparecesse, o que viesse. E ali no online, assim, alguém levanta pra pegar um café e fica aquele vazio na tela. Ah, não, aí quebra, entendeu? Não, tem coisa que não dá pra substituir, assim, que realmente tem que ser presencial mesmo. Assim. Muita coisa dá pra gente fazer, né? Mas eu tive essa experiência com as danças circulares. É algo que não dá pra você fazer online. Ela tem que acontecer porque tem um processo que acontece ali e que só acontece ali. Ele é único, ele é daquele momento, assim. No online a gente não consegue chegar nesse lugar, sabe? Mas... Que bom, né? Que hoje a gente tem as duas possibilidades, né? Tem muita coisa que a gente... Por exemplo, a gente tá aqui conversando. O online tá ajudando a gente pra caramba, né? Verdade, com certeza. Carol, então tá. Então, eu queria agora que você compartilhasse com a gente um fato curioso, que as pessoas nem imaginam lá no Brasil. Ou que aqui funciona desse jeito, ou que você já passou por uma situação, sabe assim? Nossa. Consegue se lembrar de alguma coisa? Porque a gente tem a neve, né? Que é tão linda a gente ver nos filmes a neve. Gente, que coisa linda. A neve caindo, a musiquinha de Natal ao fundo. Luvas e gorros, cachecóis. Mas, caramba, quando hoje eu vejo um filme e que tem neve, eu falo assim, não é assim, tá? Não é assim, venderam peixe errado. Tudo mentira. Tudo mentira. As pessoas numa neve super alta, as pessoas com uma calça super leve, às vezes sem luvas, né? Com um gorrinho, só pra ficar bonitinho. Eu falei, gente, não é assim, bota casaco nesse negócio. Mostra a realidade do que é neve, que é acordar. Às vezes até 15 minutos mais cedo, porque você tem que limpar o carro mesmo. E às vezes, quando a neve é muita, você tem uma ferramenta que de um lado é uma vassourinha que você varre a neve, mas tem outro que você tira o gelo porque ele gruda no para-brisa e você não consegue tirar o carro. Então, assim, isso pra mim é um fato muito curioso que ninguém talvez nunca tivesse motivo pra me contar, né? Mas a gente... eu nem pensava mais nisso. Olha, virou tão normal. E é real isso que você tá dizendo. Porque eu tô aqui lembrando minha manhã de hoje. Foi 1 hora pra limpar o carro e tirar a neve do driveway junto. Parte desse trabalho foi feito junto com meu marido. E... E aí, assim, essa coisa de botar um gorrinho e tal... O Michigander tem isso, né? Eles saem de bermuda. De bermuda. Fala, mas como assim? Você tá de bermuda? E aí eu vi uma discussão rolando, eu acho que foi no Insta, eles falando sobre o perigo disso. Porque você sai... eu vou da minha casa até o carro, que é aqui do lado. Do carro, que é quentinho. Porque tudo é aquecido, né? É diferente. Eu acho que a questão do frio também é diferente, porque assim, no Brasil a gente passa frio mesmo. A gente passa frio e passa calor. Aqui as casas são climatizadas, então você não passa nem frio nem calor. Você está sempre nos 20 graus, né? Isso. Então, e aí você sai da sua casa pro carro, do carro para algum lugar. Só que esse período entre o carro e algum lugar, é que eles falam, isso é um fato que eu não pensava.
mas faz sentido. Você, nesse trajeto, e se bate um carro, e você tá no carro, e você tá sem roupa, o que acontece? Até chegar a ajuda, até chegar... Cara, é coisa que você não pensa. Então, tem gente aqui, eu não faço, mas tem gente que anda com cobertor, mantinha, aquecedor de mão, kit de primeiros socorros e água e tudo no carro, porque realmente pode acontecer, né? Eu não faço isso, mas deveria fazer. Eu tenho os cobertores, né? Porque foi a primeira coisa que falaram pra gente, né? Quando a gente chegou aqui, tenha cobertores no carro. Sabe uma curiosidade que eu queria compartilhar, gente? No Brasil, eu nunca imaginei isso, mas quando eu cheguei aqui, o volante esquenta. Meu, tem que esquentar o volante, você não consegue pegar no volante de tão congelado. Mas sabe... Você entra no carro, quando você liga, ele esquenta o volante, esquenta o banco, porque você também não consegue sentar no banco, né? Eu tenho uma coisa pra falar. Pode falar. Eu tenho uma coisa pra falar, assim, que pra mim foi chocante. Quando eu mudei, na primeira semana em que eu mudei, uma amiga minha que morava, foi muito amiga minha no Brasil e coincidentemente ela morava a 2 horas de mim, então ela mudou pra cá 1 ou 2 anos antes de mim, morava 2 horas, ela veio me ver, tava naquele processo ainda de morar no hotel, tudo, e a gente foi pra um restaurante e chegou no restaurante, e o marido dela é americano, então pra ele ok, pra ela ok, já morava aqui, a gente chegou no restaurante, foi a primeira vez que eu fui comer fora, e eu mal tinha terminado de comer, o garçom já veio com a conta. Sim. Eu falei, vai dar a gente ir embora. Por que ele fez isso? E aí ele explicou, não, time is money, então eles estão tentando... E aí eu fui entender que não é no restaurante que você conversa. Se você quer conversar, você não vai conversar no restaurante, porque no restaurante eles toda hora vão falar, tá tudo certo? Estão tentando expulsar porque eles querem mais alguém sentando na mesa. Exatamente. Então você tem que ir para um café ou achar algum lugar, uma biblioteca, algum lugar em que você não tenha essa pressa, né? Você imagina pra mim, que sou de Minas Gerais, que sou da cidade que mais tem bar nesse universo, que é Belo Horizonte. Que a gente senta no bar e vai tomando cerveja e comendo tiragosto até o bar fechar. Nossa, até isso, né? Porque assim, a cerveja mal acaba, ele já te repõe. Assim, parece que você tem que estar sempre comendo. Aí você fala, mas eu não quero só comer, eu quero falar. Não é. Isso é um vácuo, né? Assim, você tem que ter um motivo para tudo. Isso é uma coisa que eu percebi aqui. Não é? Se você vai na casa de alguém, tem que ter um motivo. Você vai jantar com as pessoas? Você vai almoçar com as pessoas? Você vai ter uma reunião? Não, você não vai na casa de alguém pra bater papo. Não. Isso não é um motivo. Não, porque você até tá atrapalhando. Né? Se você vai no restaurante, você vai porque você vai comer. Comeu, acabou. Não, a festa de criança é mais legal. Festa de criança que são 2 horas a festa, né, de duração. E aí eles chegam 2 horas em ponto, às vezes até um pouquinho antes. Larga as crianças lá, porque geralmente é nesses lugares de brinquedos e tal. Aí você tem 2 horas em que você tem que administrar as crianças brincarem, comer pizza, cantar parabéns e sair do negócio. E o parabéns também não bate palma, né? Não bate palma. Não bate palma. Não, tudo tem que acontecer em 2 horas. Eles brincarem o tanto que eles querem, eles comerem a pizza, eles cantarem o parabéns, eles abrirem os presentes, porque eles abrem os presentes depois, né, que cantam parabéns, e acabou a festa em 2 horas, gente. Gente, então, eu fico tensa, eu fico assim... Vai dar tempo? Nossa, não, agora tem que comer. Mas eu não tô com fome, tem que comer agora. E eu acho que também... Não, uma outra coisa de festa, assim, eu percebi com... A gente morou o primeiro ano numa casa alugada, né? Então a gente tinha uns vizinhos que... Ela era imigrante do Japão, eu acho, morava aqui, fazia 20 anos na época, e o marido americano. E chamaram a gente para um churrasco na casa deles, a gente achando que churrasco brasileiro, você chega, você vai fazer junto e tal. Aí ela me mandou uma mensagem assim, olha, eu tô 15 minutos atrasada, tudo bem vocês chegarem 15 minutos depois? Tá, ok, né? Chegamos 2h15 ao invés das 2. Chegamos lá, tava tudo pronto. A gente falou, mas cadê o churrasco? A gente não vai fazer o churrasco. Não, já tá tudo pronto, você come, pronto, acabou. Acabou o churrasco. Isso... tá. Então a gente aprendeu também que o churrasco, assim, você chega e tá tudo pronto. Não tem essa aqui construção não tem, que o brasileiro tem, né? Não. Então, uma coisa que me deixava um pouco fora de lugar é isso. Olha, a gente vai sair para jantar hoje, mas antes a gente vai passar no tal bar, que a gente vai tomar um drink, aí depois a gente vai para um lugar para jantar, e depois a gente vai para um lugar que a gente pode sentar, conversar, dançar. Aí você fala, oi?
muita coisa pra mim. Não dá pra fazer tudo no mesmo lugar. Fazer tudo tem que ser planejado, né? Meu Deus! Você me lembrou meu primo mora na Suécia. Aí a gente tava conversando, ele falou assim, o negócio do churrasco, né? Porque o pessoal assa tudo junto, tudo de uma vez, a carne e serve, né? Aí ele falou assim, eu tô tentando trabalhar esse conceito com eles. Vamos assar aos poucos, porque senão esfria. Mas ó, é Ele fazer falou assim, tudo, mas comer tá e embora. É difícil. Então, tem umas coisas que a gente vai aprendendo, mas a gente vai mantendo também, né? Então, quando a gente chama alguém pra ir em casa comer um churrasco, por exemplo, americano, né? Eles amam, eles adoram, eles falam isso. O que a gente faz não é churrasco, sabe? O que a gente faz não é churrasco, tipo, barbecue não é. Churrasco é churrasco. Então, eles começam a entender também, né? Assim, um pouco do... Porque tem coisa que não dá pra explicar, você tem que vivenciar. Você tem que vivenciar o ambiente para você tentar. Porque assim, eu acho que uma grande diferença que eu sinto é assim, esse nível de relaxamento, né? Então assim, eu acho que o brasileiro ele tem um nível de relaxamento que, via de regra, ele tá sempre mais relaxado, mais tranquilo para falar e tal, né? E eu sinto que na cultura americana existe como eu disse assim, uma tensão. Uma contração, exatamente, uma contração. Então, você falar isso, a gente não chega em lugar nenhum. Agora, estar inserido num lugar onde se percebe isso que vai fazer diferença. Aí você fala, eu acho que é isso que eles estão querendo dizer. Né? E a gente é a mesma coisa, quando a gente se coloca, né? A gente está sentindo isso na pele porque a gente está aqui. Mas quando a gente se abre, né, e traz alguém para dentro dessa forma de ser, aí caem umas fichas. Sabe que eu acho que é por isso que talvez esteja aumentando o consumo de álcool. A minha irmã mora no Reino Unido, né? Mora na Inglaterra. E assim, lá é comum você beber. É não comum você não beber. Né? Então eu, por exemplo, né, tenho reduzido cada vez mais o nível de álcool e raramente bebo, muito difícil mesmo. Então lá eu me sinto estranha, né? Aqui eu já acho normal, ok não beber. Mas está aumentando o consumo de maconha, né? Então, eu acho que as pessoas, para relaxarem, usam de substâncias que, assim... Por exemplo, o brasileiro bebendo, ele vai beber e comer. Ele não fica só bebendo. Como você falou, vai no lugar e bebe, né? Na Inglaterra tem muito isso, né? De você ir para um bar e só beber. E aí você fica bêbado. Você não tá comendo, enfim. O brasileiro tem o tempo, né? Tem o tempo de conversar, de comer, de beber. E a gente... Mesmo bebendo bastante, até porque a cerveja não é o mesmo nível alcoólico, não tem o mesmo teor alcoólico, né? Enfim, tem coisas diferentes até nisso, né? Eu acho que o relaxamento vem de uma maneira mais natural pra gente, enquanto que talvez em outros lugares precisa estimular isso de alguma forma. Exatamente. A gente pode ser até o clima, né? Porque assim, como a gente não se preocupa muito com o clima, né? Sempre vai estar bom. Via de regra, né? Nunca é muito difícil no Brasil, né? Então você não fica se programando tanto, se planejando tanto, deixa rolar. Eu sou muito, nossa, eu me sinto pressionada quando ficam fazendo muitas perguntas assim, tá? Meu filho que adora fazer isso, a gente vai a tal lugar, depois a gente vai fazer o quê? Não, depois a gente vai fazer. E depois? A gente vai fazer o quê? E depois a gente vai. Calma, não sei o que a gente vai fazer depois. Vamos aproveitar isso. Vamos sentir. Eu consigo sentir esse estado maior de relaxamento acampando. Então a gente tem um RV, né? Que seria um trailer, vamos dizer assim. E aí a gente acampa com os bichos, levamos os pets juntos e ficamos. E é onde eu mais percebo o americano relaxado. Tem assim muita família, muita criança, tem idoso, tem gente de todas as classes sociais, de vários lugares. É um lugar muito inclusivo. Se quem não acampou, quem mora aqui não acampou ainda, eu recomendo. Tem para todo mundo. Você pode acampar de barraca, você pode acampar de RV, você pode acampar de... Nossa, tem lugares, né, campings que tem as cabaninhas. Então, assim, é muito acessível para todos, sabe? Eu acho que tem uma questão inclusiva aqui. Sim. Eu falo por Michigan, né? Não sei se é no país, mas em Michigan tem muita estrutura, tem segurança... Então é fácil, né? E é um programa geralmente assim, que tem barato. Né? Então é possível para todos, depende, claro, né? Mas tem que ser planejado antes. Tem que ser super planejado, porque eles lotam um ano antes de você ter. Então, por exemplo, no ano que vem já está lotado.
Não é tipo assim, ai, gente, que domingo bonito. Vamos acampar? Não. Aqui também, em Não. Minnesota, aqui também a gente tem todo mês de julho a gente acampa a família toda. Então, assim, é bem bacana mesmo. E realmente a estrutura nossa, é totalmente diferente. Você tem para todos os gostos, né? Para o trailer, para a cabana ou para a própria. Como é que chama? Para a cabana. Não é cabana, barraca. Para barraca. Aí você tem lago, você tem rio, você tem banheiros super equipados, com tudo que você precisa. Realmente é bem diferente de acampar no Brasil, mas é muito legal. Eu também acho que é um programa familiar bem bacana mesmo. E aí, Carol, eu fico pensando assim, com tudo isso que a gente já falou aqui, né? A gente falou um monte de fato curioso, né? O que mais a gente falou foi fato curioso. Que reflexões você faz com todas essas pequenas coisas, né, em relação à sua experiência de imigrar? Ai, nossa, eu acho que tem uma questão de abertura, né? É o que eu estava falando do receber. A gente, às vezes, quer de um jeito. Eu quero uma coisa e eu quero que ela venha desse jeito. E ela não vai vir desse jeito, às vezes. Ela não vai vir através de uma pessoa. Ela vai vir de outro jeito, através de outra pessoa, né? Então, se a gente não se abre... E eu vou falar por mim, né? Assim, é fácil se fechar. É muito fácil se fechar. Ainda mais se for introvertido. Introvertidos, prestem atenção. Agora eu estou num outro processo, né? Me preparando para novos passos. Tem que dar muito passo para trás para fazer isso que eu estou querendo agora, né? Então, eu acho que soltar as expectativas e se abrir. E agora, nesse momento, inclusive, eu tô com um grupo que é ao contrário, né? Então, eu identifiquei aí uma possibilidade, tinha um grupo acontecendo no Meetup já há muitos anos, de pessoas que têm interesse em falar português ou aprender sobre a cultura brasileira, e a pessoa que estava coordenando ultimamente não estava com um grupo ativo, o grupo estava bem parado, e aí ela ia sair, eu falei, vou pegar. Para pegar, tem até literalmente um custo financeiro, inclusive. Fiquei pensando se eu pegava, se eu não pegava. Eu falei, cara, se eu não pegar, eu também não vou ter oportunidade, né, de ver como que é também estar do outro lado. Então, hoje eu estou em contato com, além dos brasileiros que estão ajudando também no grupo, participando, né, e cada vez mais pessoas interagindo, também ter a oportunidade de ver o outro lado, que é um americano ou falante de língua espanhola ou de outras línguas interessados em falar português. Então, ver do outro lado é muito legal, porque muitas vezes a gente pensa assim, meu inglês não é o suficiente. Por mais que você fale inglês, meu inglês não é suficiente. E eles, daquele lado, falando português, e você entendendo tudo, e eles falando, mas o meu português não é bom. Olha então, só como a gente se relaciona de um lugar de falta. Sim. Né? Eu acho que, assim, essa leitura hoje de, tá, beleza, vou me abrir para receber, e eu me relaciono de um lugar de integridade, de inteireza, independente do que eu falo, sabe? Independente do título, independente do... Porque eu acho que essa realidade é a gente que muda. O americano tem muito essa coisa de se relacionar com você a partir de um lugar muito formal, ou de trabalho, ou de título, ou de cara. Não trabalhar é um absurdo, né? Assim, é uma coisa que não se concebe. E você poder ser você e se levar, né, para a situação e para a experiência. Eu acho que é um aprendizado. Então, por exemplo, quando você fala em inglês, você não está só falando palavras. Você está gerando uma vibração, você está criando um campo para as pessoas poderem ser quem elas são também. Eu acho que a comunicação vai além. E aí que tá. A minha vida passada no Brasil não é tão passada assim. Porque eu não poderia falar hoje do lugar em que falo se eu não tivesse vivenciado tudo aquilo que eu vivenciei e trouxe. Então não dá pra gente também achar que algo foi em vão. Sim. Acho que tudo tem um sentido, tudo tem um propósito, tudo tem um motivo. E isso vai ser usado de alguma forma porque nós somos canalizadores, nós somos quem podemos transformar e não ficar esperando que alguém transforme. Sim. Ninguém vai transformar, ninguém vai salvar, sinto muito, né? Sim. É uma real. E também assim, a gente está fazendo o nosso melhor, né? Se você está fazendo o seu melhor,
seja falando inglês, daí você acha que ainda não tá perfeito, mas é o melhor, o seu melhor naquele momento, a outra pessoa percebe. Percebe. Né? Isso é muito... Percebe. E isso era uma coisa que eu ia falar quando eu tava falando do Michigander ser muito friendly. O que eu já percebi? Se você fala alguma coisa, você tá, sei lá, no Home Depot, tá no supermercado, tá em algum lugar. Aí você fala alguma coisa com alguém e a pessoa não entende. Às vezes a pessoa tem vergonha de perguntar. Então ele prefere esquivar. Mas não é falta de educação, é porque ele não quer mostrar que ele não entendeu pra você não ficar mal. Eu já tive essa leitura algumas vezes. Pode ser que eu tô viajando aqui, né? Mas eu já tive essa leitura, assim, de também a pessoa não querer colocar você em desconforto, sabe? Então, eu acho que a gente constrói uma relação, assim, de colaboração. Eu acho que é importante isso, sabe? Eu acho isso super legal você citar, porque eu já passei por as duas situações. Uma situação de que eu tô falando e a pessoa tá fingindo. Pra mim, depois, eu entendi que ela tava fingindo, que ela não tava me entendendo só para supervalorizar a minha imigração, sabe? Só para mostrar, assim, você é imigrante. Então, o tempo inteiro ela falava que ela não me entendia. E eu já tive casos de, às vezes, eu estar tão frustrada e eu estar conversando com o americano e ele falar assim, pode falar em português, porque eu acho que você está precisando é falar. Então fala, vou te ouvir, mesmo que eu não entenda. E eu achei isso máximo. Eu não vou entender nada, mas pode falar. Isso. Nunca porque vi. a pessoa percebeu que eu precisava extravasar, sabe? E no inglês eu não estava conseguindo. Então eu falei, então fala em português, pode falar. Pode xingar, pode, às vezes você quiser. Assim, pra sair, né? Mas às vezes... Através desse grupo, eu conheci duas pessoas. Um é uma brasileira que está colaborando, inclusive ela está dando aula online para o grupo. E o outro é um participante, e os dois têm uma leitura que para mim é parecida. Eles falam assim, por que a língua tem que ser assim, rígida desse jeito? Por que a gente não pode misturar? Óbvio que existem códigos, né? E existem questões que a gente precisa se encontrar, né? Através da leitura dos códigos. Porque o que eu falo da palavra, assim, é muito difícil você pegar um conceito e trazer isso aqui para uma palavra. Às vezes aquele conceito não vai se transformar numa palavra. Por né? isso que existem os símbolos. Né? Existem símbolos e existem palavras, existem coisas que não são dizíveis. Né? Tem até assim, às vezes uma sensação, se elas falam, deixa eu ficar com ela aqui, porque deixa eu sentir, porque eu não vou conseguir comunicar. E aí essa questão da língua, né, que eu tô vendo dessa perspectiva deles, é muito legal, porque assim, quantas vezes a gente vê filme que as pessoas misturam inglês com inglês e vira engraçado? Sim. E vira um lugar de conexão, e vira um lugar de espontaneidade, né? E aí a gente às vezes fica assim, muito contido e não, vou falar perfeito, vou falar melhor e tal. Quando se você trouxer algo que quebra, a pessoa vai ter interesse naquilo também, né? Então, é uma coisa que eu também tô aprendendo é isso, ser um pouco mais espontâneo. Eu tenho um estilo mais estruturado, mais formal e tal, mas essa espontaneidade ela é importante pra gente poder se relacionar também. E eu tô aprendendo isso nos últimos tempos. Acho que quanto mais tempo a gente vai morando fora, mais a gente vai aprendendo, né? E esse grupo que a Carol lidera, ele é muito bacana. Eu participei da primeira reunião e eu fiquei bem impressionada, assim, como é muito diverso, né? Tem pessoas de lugares diferentes e com esse interesse em aprender português e eles dispostos a vivenciar a cultura. Eu achei uma iniciativa, assim, nossa, muito bacana mesmo, assim, como vou dizer? Primeiro que a gente gosta de falar da gente, né? A gente gosta de levar a cultura. Né? Então a gente gosta de falar da nossa cultura, a gente gosta de... a gente se sente muito lisonjeado quando alguém se interessa por nós, né? Então eu acho que isso faz bem para todo mundo, faz bem para quem está desse lado, né? Liderando o grupo e contribuindo, e para aquelas pessoas que também estão ali para receber, né? E uma coisa que eu percebo, assim, que todo encontro eu pergunto, o que vocês percebem do Brasil ou conhecem, porque nem todo mundo morou lá, né? Nem todo mundo também estudou português formalmente e tal. Sempre tem uma coisa do tipo, o brasileiro é mais amigável, o brasileiro é mais quente, no sentido de warm, de acolhedor, então é legal a gente poder também ser quem a gente é, né? Onde quer que a gente esteja. E reconhecer os nossos pontos positivos, né? Porque nós temos, não é porque a gente saiu do Brasil que a gente está negando o que somos.
né? Não, Isso eu pelo acho super contrário, né? importante, Porque tem muita gente que às vezes passa por isso, né? Assim, passa por essa reflexão de eu sou brasileiro, mas eu tô aqui, eu tenho que fazer só o que o americano faz ou só o que essa cultura permite, né? No sentido de não trazer a sua bagagem, né? A gente falou muito disso em outros episódios sobre o pertencimento. Eu quero pertencer aqui, mas eu também pertenço a um outro lugar, né? Então, Uhum. não é fácil. É muito legal isso que você está falando, porque eu sempre tive uma questão com o pertencimento, assim. Eu acho que eu pertenço a um outro mundo, sabe? Eu tô aqui A de Marte, eu tô passagem. aqui Sei vim lá direto de de onde eu Vênus, vim, né? não sei da onde, mas eu tô aqui de passagem. Então, essa questão do pertencimento, ela é tão profunda, né? Porque ela vai, se a gente entrar pela questão da psicologia, vai entrar em lugares de trauma, de dor, de vergonha, né? Nem todo mundo passa por traumas, mas todo ser humano passa por dor. Todo ser Sim. humano vai ter que lidar com a sua dor de alguma forma. Não tem como tirar, não tem como nivelar todo mundo. Não existe. Gente, assim, é uma ideia que não se aplica na prática, né? Uhum. Como que a gente vai achando caminhos para transformar essa dor? Sim. Né? De integrar como a questão da língua. Como que eu vou falar e, de repente, meter um português aqui, né? Ou um espanhol, sei lá. Faz parte, né? Faz parte. E a gente vai aprendendo também a lidar com essa dor que todo mundo tem alguma questão que vai, Um gatilho, né? uma vergonha, Verdade. uma dor, uma dificuldade, tá todo mundo passando, né? Então, humaniza, eu acho. Sim. Então vamos tentar fazer um apanhado do que a gente falou até aqui com aquilo que te inspira do Brasil, sabe? Com aquela inspiração das músicas que você trouxe, né? Que para cada etapa da sua vida você considera que tem uma música de inspiração. Mas quando você pensa na sua imigração, nas experiências que você viveu, como é que você conecta isso com a inspiração brasileira? Eu tô pensando no Drão e já ficando emocionada de novo. Então vai! Eu Então tenho vai! que ter um lencinho aqui, né? Foi um lencinho, menina. Perfeito, é isso? O Drão, ele fala de um amor que não morre. Ele se transforma. E eu acho que é isso, né? O amor que a gente tem pelo Brasil e pela cultura nunca vai morrer. Nunca vai morrer. Ele vai se transformar, né? Ele acabou. Então, o Gil era casado com a Sandra, que era apelidada de Drão, e ele não chamava ela de Drão. Ele começou a chamar ela de Drão após a separação. Então, eu mudei o meu nome também, né? Após essa separação. E por mais que eu estivesse transtornada, porque quando eu queria sair de São Paulo, eu não queria sair do Brasil, eu queria sair de São Paulo. Eu não queria sair do Brasil. Então foi uma surpresa, né? O pedido não foi assim muito específico. Não foi, né? Não foi muito bem direcionado, mas eu acho que a saída do Brasil faz você entender que, me fez entender que existe essa possibilidade de expansão, né? Desse amor, a gente começa a valorizar coisas que não valorizava, né? Que no Brasil é tudo muito garantido, né? Então, acho que aqui também tem muito isso, né? Quem é da cultura aqui, quando muda e sente, enfim. Mas eu acho que tem a ver com essa transformação, né? Então, o trigo vira pão e ele renasce, ele tá sempre renascendo, né? Nossa, eu não sei, eu não me vejo negando, assim, a minha origem, minha cultura, mas eu acho que muda, né? Ela transforma, ela se transforma. Achei lindo. Lindo, né? E aí, a gente já pegando esse gancho, eu queria fazer a pergunta, que é a pergunta que não cala para todos os nossos convidados. Carol, morar fora do Brasil te tornou menos ou mais brasileira? E por quê? Essa pergunta é muito desafiadora. Ela Cara. Ela é um chute na canela. Porque são tantas camadas que tem essa pergunta, né? Que se você for responder, são tantas camadas de resposta que vai passar. De um modo geral, eu me sinto menos brasileira. Eu percebo isso quando eu vou ao Brasil. Então, eu vou ao Brasil e eu sinto que
Eu saio de Guarulhos e já, oi, sinto aquela, volta a sentir ansiedade e tudo mais. E tem questões ali que são gatilhos, né? E aí eu pensei, queria estar em Michigan. Michigan é um lugar que eu me sinto muito bem. Já visitei outros lugares, nunca morei em outros estados aqui, mas eu me sinto muito bem em Michigan, enfim. E aí eu penso, quero estar em Michigan. Mas aqui eu também não me sinto totalmente americana. Então, eu não sei, eu não me sinto nenhuma nem outra. Eu me sinto bem, por exemplo, quando eu chego a um lugar que tem muita gente, eu não tenho que beijar todo mundo. Isso é bom. Pra mim é bom hoje em dia, sabe? Mas se eu tô aqui com você, eu vou, né? Vou dar um beijo, tudo. Porque aí eu acho que é o estilo. Não sei se tem a ver com a origem, não sei. Eu me sinto mais brasileira hoje por conta desse grupo. Porque eu tô tendo que resgatar, né, assim, até palavras. Então eu tô fazendo Palavra da Semana agora, né? Comecei recentemente, porque o grupo também é recente, né? Então semana passada eu coloquei a palavra lá, gambiarra. Eu falei, como é que eu vou explicar gambiarra para um americano? Essa palavra é ótima, né? Essa semana eu quero trazer outra palavra com essa treta. Como é que a gente explica Treta. treta? Então, assim, eu tô resgatando, né, muitas questões brasileiras para poder estar aqui também oferecendo isso. Então, putz, não sei dizer, se mais ou menos. Não, você já disse, eu tô achando fantástico o que você está trazendo. E assim, infelizmente a gente está encaminhando para o final, mas eu quero ainda tirar alguma coisa de você, porque você está trazendo muitas reflexões, coisas que a gente ainda não tinha falado, isso é muito legal. É impressionante, né, Fê, como é que cada pessoa tem uma visão e quão rico está sendo conversar com cada uma dessas pessoas. Nossa, eu tô encantada, assim. E aí, encaminhando para o final, eu queria que você trouxesse alguma mensagem curta, algum conselho para aquelas pessoas que querem migrar ou para os imigrantes. Eu acho que tem duas coisas importantes aqui, para quando a gente pensa nisso, né? Uma é a expectativa e a outra é a realidade. Então, a gente tende a comparar, né? Primeiro, comparar quem está postando o que na internet. Esquece, gente, rede social é uma mentira, é uma ilusão, não acredita. Não acredita mesmo. Não, assim, tem o seu lado positivo, mas tem o lado também que faz a gente criar expectativas que não são reais. Então, assim, nunca se compare com alguém. Compara você com quem é você hoje. Né? Se você está aqui hoje, o que você era ontem? Compara você com você, né? Esse é um ponto. E o segundo ponto é que é natural acontecer um processo que muita gente... Quando eu cheguei, e atendendo imigrantes, brasileiros em vários lugares do mundo, né? Atendi muito imigrante. Então, assim, era muito comum a pessoa se achar em depressão. A depressão, como quadro clínico, precisa de um diagnóstico. E ela precisa ter várias características que a gente não vai entrar aqui nisso agora. Mas é natural ocorrer uma depressão de humor quando você muda, porque é uma energia mesmo, né? Que vai se transformando. Então, você está lá, naquele lugar de ter que responder, e imagina vocês com crianças, eu não tenho filhos, imagina, né? Quem tem filho não dá nem tempo de você tem que é tanta coisa para dar conta, que quando você percebe, faz assim, ó, cai, né? E aí você pensa que está em depressão. Na verdade, você está em um processo de luto daquilo que você nem sabe que deixou para trás, e nem deu tempo de refletir o que você sabe e que você escolheu. Toda escolha leva para uma consequência de uma perda. Sim. Né? Uma coisa você ganha, outra coisa você perde. Isso é natural, não dá para ter tudo. Como diz uma amiga minha, dá para ter tudo, mas não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Então, se você não tem como ter tudo aquilo ao mesmo tempo, você acha que está em depressão, tá, né? E aí vai ao médico, aqui o médico vai medicar, ele vai te dar remédio. Para não cair nesse lugar arriscado, que eu acho, porque a psique humana ela tem um tempo de se processar, ela tem um tempo de se acomodar, é a gente também poder respirar e falar assim, ok, estou passando por um processo de luto, né? Então, assim, a adaptação, ela necessariamente passa por um luto, né? A gente não caminha só assim, a vida, e nem só assim, né? Se tá linear demais, tá morto, é igual o coração sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Se estiver linear, tá morto. Então, a gente poder entender também que tudo isso faz parte desse processo, né? E acolher isso dentro da gente. Respondeu sim. Então, estar preparado, né?
para esse processo de luto que ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Ele vai acontecer ou porque você deixou um título, um cargo, uma família. Quem tem família como valor muito profundo, na minha percepção, é quem mais sofre. Sim. Entende? Porque assim, você tá longe, não acompanha, ou você deixou, sei lá, alguma coisa para trás, uma coisa. E a vida lá continua, mesmo. né? Isso aqui também. As pessoas estão vivendo a vida delas, né? Então, você aos poucos pode se sentir não fazendo mais parte, que as pessoas não estão te dando a devida, não estão compartilhando tudo com você como faziam antes, Como, né? O fear of missing out. Exatamente. De relações reais, e não necessariamente de conexões não de internet, mas tem isso também, né? Mas o luto, ele faz parte, a gente chega num ponto em que vai sair dele, e na minha leitura quanto mais você acolhe, mais rápido ele passa. Porque se você luta contra, é uma energia a mais que você tem que pôr para aquilo que vai acontecer naturalmente. E esse espaço de falar também, né? Eu acho que é muito importante, né? Para mim, assim, quando a gente decidiu fazer o podcast, a gente estava com essa necessidade, assim, de falar como está se sentindo, de conversar com outras pessoas, né? Para ver como as pessoas também lidaram e tal. Isso tem me feito um bem, assim, incrível. E eu acho que para a Clarissa também. E eu acho que quanto mais eu conheço outras pessoas que estão no processo, mas estão mais fechadas. E aí eu acho que demora mais para passar. Não sei, eu tenho essa impressão. É verdade. Pode demorar mais. Nossa, hein? Esse papo foi legal, hein, Clara? Nossa senhora, eu tô aqui chocada ainda. Só para descontrair. Enquanto você tava falando, Carol, eu tô pensando assim, lembra, tem um meme de uma mãe chorando, escorada na parede. Aí o filho, mãe, ai meu Deus, o que foi, meu filho? Tá. Ai, começa a chorar de novo. Não tem tempo nem de chorar. Você começa a desmontar. Você começa, mas não é só poder encontrar um espaço para chorar. Nos intervalos. Às vezes dá tempo nem de conversar com o marido, né? O marido tá lá também se adaptando no trabalho e tudo. Puta, com o que eu vou falar? E é legal aqui o espaço que vocês estão trazendo, porque quem quiser pode entrar em contato. Sim, exato. Tá aberto esse canal, enfim. Eu acho essa construção muito linda. Eu acredito muito nessa construção que vocês estão fazendo, né? Que eu faço do meu jeito, e tanta gente faz de outras formas, e vocês estão falando com pessoas que fazem isso também, então é muito bacana. É uma inspiração. Que bom. Que bom saber disso. Porque a gente, quando eu estava começando a gente conversava por áudio, né? A gente conversava por podcast. Cada áudio era um podcast. Eu falava assim com a Fê, eu falava, ai Fê, eu tô com vergonha de ficar te mandando de novo a mesma coisa. E aí é muito legal a gente perceber que a gente vai conversando com pessoas diferentes, que têm as suas particularidades, mas que a gente está vivendo coisas tão semelhantes, é tão acolhedor, sabe? E a gente queria que isso fosse acolhedor para quem está nos ouvindo também. Porque às vezes a pessoa não quer falar, mas ela se sente acolhida e isso pode mudar a vida dela. Então a gente quer agradecer você, Carol, pela disponibilidade, por acreditar no projeto, por estar aqui com a gente participando, por dividir com a gente as suas experiências. E por ser assim tão gentil sempre. Você é sempre bem-vinda aqui no nosso espaço, né? Aqui em casa, né? E com certeza a gente vai ter muitos outros temas para a gente abordar nas próximas temporadas, né? Essa temporada a gente focou em pessoas que estão fazendo uma contribuição para a comunidade, né? E a gente vê isso no seu trabalho, assim, nas coisas que você já liderou, né? Por isso que você está aqui conosco. Obrigada a vocês por terem me recebido, obrigada por cada um que ouviu também, que a gente possa ampliar as conexões. Você quer deixar suas redes sociais, os seus círculos, como é que faz para entrar em contato? Hoje eu tô um pouco afastada, né? Eu tô no site mesmo, que é o mentehumana.com.br ou carolineioca.com.br, mas o Mente Humana é o canal mais fácil. Bom, então eu queria dizer para vocês que todos os domingos a gente tem um episódio novo no canal, então é importante de clicar lá no sininho para ser avisado, fazer a sua inscrição no canal. Essa é uma forma também de apoiar um projeto da comunidade brasileira, para a comunidade brasileira, né? Então, a gente quer muito ouvir também os seus comentários, o que vocês estão achando das conversas, trazer sugestões, né, para temas, para temporadas.
E é isso aí. E é isso, gente. Segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, O de Casa Podcast. Estamos também no YouTube e no Spotify, áudio e vídeo. Então, compartilha com todo mundo, comenta. A gente quer o engajamento de vocês também. Então, E a playlist, né, Clara? E a gente tem uma playlist no Spotify chamada O de Casa Inspirações, que ele coleta todas as inspirações dos nossos convidados. Então, o Drão será incluída nessa playlist dessa semana. Então, gente, O de Casa fica por aqui. Tchau! O de Casa! O de Casa. O de casa.